Existe uma batalha que acontece todos os dias dentro da nossa cabeça. De um lado, o que eu quero agora. Do outro, o que eu quero para o futuro. Um brinquedo agora ou guardar para comprar algo que eu quero mais tarde. Gastar agora ou investir para o futuro. Parece que estamos falando de decisões completamente diferentes, mas todas elas têm algo em comum. O futuro está competindo com o presente. E existe um problema. O presente tem uma vantagem enorme. Ele está acontecendo agora. Talvez seja por isso que ensinar uma criança a guardar dinheiro seja muito mais complexo do que simplesmente entregar um cofrinho. Porque antes de aprender a guardar dinheiro, ela precisa desenvolver algo que nem muitos adultos dominam completamente: a capacidade de esperar. Eu sou Jaqueline Voltão, mãe da Sofia, e aqui no Pezinho de Meia nós conversamos sobre infância, comportamento e educação financeira de um jeito que vai muito além de ensinar uma criança a contar moedas. Porque eu acredito que antes de formar bons investidores, precisamos ajudar a formar bons tomadores de decisões. Então, se você também acredita que educação financeira pode começar muito antes do primeiro investimento, já se inscreve no canal, porque hoje nós vamos entender por que esperar é tão difícil. E por que simplesmente mandar uma criança ter paciência talvez não ensine paciência nenhuma. Existe uma coisa curiosa sobre esperar. Quando o adulto diz: guarda esse dinheiro para o futuro, para nós, essa frase faz sentido. Nós conseguimos imaginar o futuro. Uma viagem, uma casa, uma faculdade, uma aposentadoria. Mas para uma criança pequena, o futuro é muito menos concreto. Imagine colocar uma coisa que ela deseja na frente dela e dizer: você pode ter isso agora ou alguma coisa melhor depois. Nós enxergamos duas recompensas. Ela pode enxergar apenas uma, a que existe agora. E talvez esse seja o primeiro ponto que precisamos entender. Uma criança não precisa apenas aprender que esperar é importante. Ela precisa, aos poucos, descobrir que o futuro também existe nas escolhas que fazemos hoje. E essa ideia é gigantesca, porque guardar dinheiro é exatamente isso. Investir também. Nós abrimos mão de uma possibilidade no presente para preservar ou ampliar uma possibilidade no futuro. Investir talvez seja, no fundo, uma das formas mais sofisticadas que inventamos de dizer: eu não preciso de tudo agora. Mas existe outro lado dessa história que quase nunca é contado. Durante anos, um famoso experimento com crianças ficou conhecido justamente por testar a capacidade de esperar por uma recompensa maior. Uma criança podia receber uma recompensa imediatamente ou esperar para receber depois. A história ficou famosa porque os primeiros resultados sugeriram uma relação entre a capacidade de esperar e resultados positivos no futuro. Mas pesquisas posteriores trouxeram uma questão muito importante. Esperar não depende apenas de autocontrole. O ambiente também importa. Pensa comigo. Se uma criança acredita que o adulto vai cumprir o que prometeu, esperar pode fazer sentido. Mas se ela cresce em um ambiente em que as promessas nem sempre se cumprem, talvez escolher aquilo que está disponível agora não seja falta de disciplina. Talvez seja uma decisão perfeitamente compreensível diante daquilo que ela aprendeu sobre o mundo. E essa descoberta muda tudo. Porque antes de perguntar por que uma criança não consegue esperar, talvez também precisemos perguntar: ela aprendeu que vale a pena esperar? E foi aqui que eu comecei a pensar de outra maneira sobre educação financeira. Talvez não seja suficiente dizer para uma criança: guarde. Talvez ela precise experimentar o que acontece quando guarda. Não basta dizer: espere. Ela precisa descobrir que algumas vezes esperar realmente vale a pena. Porque existe uma diferença enorme entre obedecer uma ordem e compreender uma consequência. Imagine uma criança que quer alguma coisa. Ela espera, participa do processo, acompanha o processo e finalmente consegue aquilo que queria. Naquele momento, ela não aprendeu apenas sobre dinheiro. Ela viveu uma experiência muito maior. Uma decisão tomada no passado produziu um resultado no futuro. E essa é uma das bases mais importantes da educação financeira: conectar o hoje com o amanhã. E justamente isso que eu quero construir com a Sofia. Eu não quero simplesmente ensinar minha filha a guardar dinheiro porque a mãe mandou. Quero que aos poucos ela descubra por que guardar pode fazer sentido. Quero que ela experimente pequenas esperas, pequenas escolhas, pequenos planejamentos, adequados para a idade dela. Porque um dia eu posso explicar o que são juros compostos, posso mostrar uma carteira de investimentos, posso ensinar sobre ações, mas existe uma coisa que nenhuma planilha consegue ensinar sozinha: a capacidade de abrir mão de uma recompensa agora por algo que realmente importa depois. E essa habilidade não serve apenas para investir, serve para estudar, construir uma carreira, para realizar um projeto, para perseguir um sonho. Talvez estejamos falando de dinheiro, mas novamente estamos ensinando sobre a vida. Então talvez exista uma forma diferente de enxergar aquela criança que realmente quer tudo imediatamente. Em vez de pensar apenas: ela precisa aprender a esperar, podemos pensar: ela precisa descobrir por que esperar pode valer a pena. Parece a mesma coisa, mas não é. Uma ensina obediência e a outra ensina compreensão. A verdadeira educação financeira acontece justamente nessa diferença.
Porque guardar dinheiro sem entender por quê é apenas guardar. Mas quando uma criança começa a perceber que uma escolha feita hoje pode criar uma possibilidade amanhã, ela está começando a entender algo que muitos adultos têm dificuldade de colocar em prática. O futuro também é construído nas decisões do presente. E se você quer acompanhar essa série e descobrir novas formas de ensinar educação financeira para uma criança, já se inscreve no canal Pezinho de Meia, porque no próximo vídeo nós vamos sair da teoria e chegar a uma pergunta que divide muitas famílias. Dar mesada realmente ensina uma criança a lidar com dinheiro? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, Sofia, dá tchau. Dá tchau, Sofia, dá tchau, dá tchau.